O Alisson. A informação foi dada primeiro lá pelo André Hernan, né? Vocês falaram lá da ESPN. Acho que foi naquele programa lá que eles têm lá, não sei se foi o Hernan, o Felipe Silva ou o Bruno Andrade, né? Se foi, quem foi dos três, mas vamos colocar ESPN. O pessoal nos comentários falou Hernan, mas vamos colocar ESPN porque eu não sei quem foi que deu a info de verdade. Mas vamos lá. O Santos fez uma sondagem para saber mais detalhes da situação do Alisson, ele é bem avaliado. O Santos não deve avançar essa semana ainda pelo Alisson, porque o Alexandre Matos ele está passando por alguns problemas médicos e tudo, e aí depois que passar isso, eles devem olhar com mais detalhes essa situação do Alisson. O Santos gostou da possibilidade de ter o Alisson através de uma troca de jogadores, por empréstimo, recebeu o sinal positivo do São Paulo de que o Alisson está em uma condição de ser negociável. Em um primeiro momento, ainda não há uma negociação de fato. É só o Santos ali fez uma sondagem, entendeu que é um bom nome, e aí o São Paulo também sinalizou positivamente por uma troca de jogadores ou por empréstimo pago nas mesmas condições do que foi o ofertado ao Corinthians. Então ainda é um negócio bem inicial. O que a gente tem para a gente avançar mesmo, e também foi dado lá pelo pessoal da ESPN, a gente acabou de confirmar um pouquinho antes da live, é de que o Alisson, o staff do Alisson, vou trazer uma linha cronológica rápida, quando não fecha com o Corinthians, e aí eu tenho batido nessa tecla, tá? Eu tenho batido nessa tecla. Muita gente falando, não sei o quê. Eu bato no peito nessa minha informação e tenho falado. Dificilmente o Alisson voltará a jogar com o Crespo, porque a saída dele não foi simples, gente. Porque, uma coisa é, uma negociação não aconteceu, o cara volta, treina e joga. Já aconteceu isso com tanta gente no mercado, tanta gente no futebol, só que vocês entendem que o Alisson não tá jogando agora porque a saída dele, a quase saída dele não foi legal, e eu tenho batido nessa tecla, a saída dele, a forma com que ele conduziu essa saída para o Corinthians não foi legal. Não foi o elenco, beleza, o elenco eles sabem dessa situação, e o elenco, tipo, a maioria dos caras estão tentando abraçar ele. O Rafinha tá tentando também apaziguar essa situação. Só que a situação pro Crespo não ficou legal, não ficou bacana. E o Crespo colocou ele como um fim da fila. Até da informação que eu tenho, ele tá atrás do Hugo e até do Jordan. Ele voltou para estaca zeríssima. E acho que o Crespo tá certo nessa situação. Ele teria que buscar esse espaço. Só que dificilmente jogará. Então, aí o staff sabe disso, é óbvio, o staff não é besta, e tá tentando colocar ele em vários mercados. E tá jogando, tá lá trabalhando, tá vendo possibilidades. E aí, uma das possibilidades e que agradaram muito ao Alisson e à sua família foi os Estados Unidos, foi a MLS. Justamente porque, não é nem pelo futebol da MLS, mas é justamente por você morar nos Estados Unidos, né? Acho que para a família dele, para ele, seria uma estabilidade legal, ganharia em dólar, e aí houve uma sinalização positiva de alguns clubes da MLS. E aí agora, o staff, com essa situação de que o staff conseguiu essa porta para o mercado da MLS, com essa porta, o Alisson está falando, prioriza lá então a MLS, acho que vai ser legal para mim, ficar lá uns 3 aninhos, fazer uma grana, morar lá bem, e aí depois a gente pode até ficar lá, ou volta para o Brasil, encerra a carreira e tal. Então seria mais ou menos nesse cenário, até porque o mercado do futebol brasileiro pro Alisson, se não for o Santos, eu dificilmente vejo ele jogando em um outro clube, porque só o Santos que aparentemente se mostrou disposto ali a uma negociação com o Alisson. Então o que a gente tem hoje é isso, e assim, repito, dificilmente Alisson voltará a vestir a camisa do São Paulo sob o comando do Crespo. Ele vai ter que remar muito para conseguir essa liberação. E aí o São Paulo está numa situação de que, beleza, treina, fica aí e vê uma oportunidade e aí a gente libera. Se for algo da MLS, do que eu tenho de informação prévia, o São Paulo liberaria o jogador por condições melhores do que liberou para o Corinthians, por exemplo. Por tamanha é a necessidade de fazer esse negócio aí. Enfim, o que você acha dessa situação, Lídio Teixeira? Vou abrir uma enquete para a galera também comentar. Lembrando também que o Superchat está liberado, tá?
E aí eu vou colocar aqui para vocês. Alisson tem que ir embora? E aí vocês comentem e votem na nossa enquete. O que você acha, Lídio Teixeira? Eu acho que assim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Crespo já deixou bem claro na coletiva ali, pergunta até do Ale Salvador, da 3E, né? Nosso parceiro aqui, nosso companheiro aí, né? Mais seu do que meu, né? Lá do canal, que você sempre lá participa com eles, né? Ele fez essa pergunta e o Crespo deixou bem claro ali que dificilmente ele vai jogar, ele está agora atrás de todo mundo e ele até tentou achar uma palavra para dizer que um jogador que quando acontece esse tipo de situação, né, que é difícil o jogador voltar, né? Eu sei que o torcedor São Paulino não quer ver o Alisson pintado de ouro, então não adianta. Se colocarem o Alisson, mesmo que seja no banco de reservas, no jogo do Morumbi, vai ser uma vaia gigantesca. Então acho que é melhor poupar todo mundo, né? Poupar a torcida do Alisson, poupar o Alisson da torcida, porque vai ser uma coisa assim muito chata, vamos dizer assim. E eu vejo que o São Paulo poderia tentar realmente aí, o pessoal até falou de uma troca aí do Alisson pelo Roleiser lá do Santos, que também não tem jogado, pelo que eu percebi lá dos torcedores santistas no jogo lá, que eu fui lá na Vila Belmiro, eles realmente também não estão muito felizes com o Roleiser, é claro que não tem nada a ver com a situação do Alisson, são coisas diferentes, mas estou falando por causa da expectativa que eles tinham do jogador e do futebol que ele está apresentando. Eu vejo ele como um jogador que o São Paulo não tem hoje no elenco, um meio armador, podia ser também o Barreal, de repente, né? Tentar trocar para um jogador assim. No Santos, acho que só esses dois poderiam ser negociados, porque os outros, acho que a defesa do Santos é muito ruim, sem exceção, sem massagem. Tirando o goleiro, obviamente, mas o goleiro eles não vão negociar, porque se eles não venderam para o Flamengo, imagina se eles vão negociar em troca pelo Alisson, nem adianta cogitar. Ou senão, realmente, vai ter que ficar lá treinando junto com o elenco e quando aparecer uma oportunidade da MLS, futebol árabe, chinês, alguma coisa desse gênero assim, ele sair do São Paulo, mas acho que no Tricolor ele não joga mais mesmo. Tô com você nessa aí, acho que não tem que jogar mais realmente no São Paulo. Para mim, de verdade, para mim acabou, entendeu? A forma com que ele conduziu essa situação, para mim acabou, para mim não tem como acontecer. E aí, o pessoal tá comentando bastante, e aí, embora não é informação, tá? Vamos debater aqui agora sobre uma troca com o Santos. Será que seria legal? Comenta bastante sobre uma possibilidade, né? De Gabriel Bom Tempo, Roleiser, eu ia falar outra coisa. O Roleiser. São dois bons jogadores. Acho difícil, tá? De acontecer qualquer tipo de troca com o Alisson. Agora, o que eu faria, o que eu conversaria, o que eu tentaria, na verdade, seria algo no sentido com o Santos. Eu gosto muito dos dois jogadores, tá? Do Bom Tempo e do Roleiser. Eles são dois jogadores que são bons, eles pagaram uma bala no Roleiser, eles pagaram acho que 11 milhões de dólares, então não é uma grana, né, fácil. Só que pensa comigo, vamos brincar aqui de Master League, Lídio Teixeira. Eu, Alexander, eu chegaria lá no Santos, falava, Santos, seguinte, quero o Roleiser e quero o Gabriel Bom Tempo, beleza? Não tenho grana, não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta. Não tenho grana, então, seguinte, eu tenho esse leque de jogadores para você escolher. Só gente boníssima, só gente fina. Cedric Soares, que quiser, pode levar. Colocaria nesse bolo Ferrarese e Rafael Tolói, tá? Quiser, tamo aí. O Ferrarese acho que até seria legal porque ele é valorizado. O Wendel, salário de atacante, também tá aqui, ó. Vocês não acabaram de vender o Souza, lateral esquerdo? Aqui, ó, o Wendel, jogador europeu e tal, ó. Toma, tá aqui com você. Colocaria também nessa barca o próprio Alisson, o Pablo Maia. O que mais? Acho que é isso, né? Acho que daria para fazer negócio, não dá não? Porque atacante,
São Paulo já não tem tanto atacante, então não dá para colocar ninguém no bolo aí, né? Meio campista, São Paulo também já não tem tanto. Enfim, colocaria esses caras aí no bolo. E aí, Santos? Toma. O que você quer? Se você quiser os dois por todos esses que eu citei, pode levar. Não tem problema não. Então, eu faria essa troca. E a pessoa tá falando bastante do Tolói. Tolói. Eu faria essa troca, cara. Pega ali, ó. É que o Dória, o pessoal tá falando do Dória também, mas o Dória eu acho que chegou agora, então eu ficaria um pouquinho com o Dória. O Tapia não. O Tapia eu não colocaria nesse bolo, não. O Tapia é útil, pelo menos por enquanto. Então eu faria essa troca, Lid Teixeira. Pegaria essa galera. Matos, ele que gosta de fazer essas negociações, fala: Matos, pensa comigo. São 2 jogadores que ninguém conhece. O Bom Tempo acabou de sair da base. O Roleiser é uma promessa que não vingou. Presta atenção, Matos. Eu estou te oferecendo um lateral campeão de Eurocopa, que jogou com o Cristiano Ronaldo. Estou te oferecendo um lateral esquerdo de seleção brasileira, com passagem brilhante no Porto. Estou te oferecendo um zagueiro ídolo máximo da Atalanta e campeão da Eurocopa com a Itália. Olha isso! Estou te ofertando um volante promissor que chegou à seleção brasileira, foi convocado, jogou lá em Wembley contra a Inglaterra. E estou te ofertando um outro volante que em 2023 ninguém jogou mais bola de volante como ele e que... Pô, sei lá, o que eu posso falar do Alisson? E que estava cotado para ser convocado para a seleção brasileira há pouco tempo. Olha esse negocinho, Santos. É pegar ou largar. E tava para ir para o nosso rival aqui, o Corinthians. Queria ele de qualquer maneira. O Corinthians fez de tudo para levar ele. Eles só não conseguiram porque eles não tinham grana. Então, olha o jogadoraço que eu tô te... Olha essa lista. Ô, Santos, Matos, olha essa lista que eu te ofertei, meu querido. Vambora, leva. O que você acha, Luiz Teixeira? Acho que ele não vai querer. Mesmo, olha, é muito. Ele vai falar assim: olha, é muito tentador, mas acho que a gente não vai querer, não, viu? Agora falando sério. Será que não quer? Não sei. O Bom Tempo, eu não sei se eles iam, não, porque é jovem ainda, né? Mas também não tá jogando no time lá titular do Santos, né? Entrou no decorrer do jogo aí, no último jogo. O Roleiser também entrou durante o jogo, não mudou muito a situação do Santos, né? Que o Santos não estava bem no jogo, o São Paulo estava melhor. Mas aquela coisa, né? Eu acho assim, o não sempre aquela história, né? O não a gente já tem, né? Então, custa nada, né? Custa nada tentar, né? Quem sabe? Mas acho que oferecer os 5 também é um pouco de exagero, tá? Mas acho que de repente, se você oferecer, o Pablo Maia e o Alisson, se você tira o Pablo Maia, se você oferecer o Alisson e o Ferrarese, eu acho que eles aceitariam. Porque eles não têm zagueiro, a zaga deles é ruim pra caramba, viu? O Ferrarese seria titular fácil lá. Olha que eu tô falando do Ferrarese, hein? O Ferrarese seria titular fácil no Santos. Então fácil. acho que mas você tá falando de empréstimo, né? Empresta para lá, empresta para cá. É isso. Não, para mim definitivo. Definitivo? Já vai, não volta mais? Qualquer coisa. Só quero me livrar desses salários e trazer 2 bons jogadores. Mas se for teu salário, eu ofereci o Wendel para eles, que é 900 mil liros. Como você falou, lateral de seleção. Jogou na Europa. Trouxemos uma negociação muito difícil perante o Porto. E de repente, acho que se o São Paulo oferecer, então, de repente, o Ferrarese e o Wendel, poderia até rolar, viu? Porque eles realmente. A zaga deles é muito ruim. Eu vou falar uma coisa para você. A zaga deles é muito ruim. Aquele cara lá, o tal do Adonis, que tudo bem, ele acertou o chute lá que o Rafael espalmou, mas olha, ele é. Aí você me fala: a dupla de zaga é ruim. Ferrarese e Tolói. Olha a nova dupla de zaga do Santos. Peraí. Santos, vamos lá, Santos. Olha o timaço do Santos para 25, aceitando essas trocas. Gabriel Brazão, baita de um goleiro. Cedric Soares, e ainda como opções tem o Igor Vinícius e o Mike. 3 laterais excelentes, de alto nível. A zaga titular poderia ser Ferrarese, Tolói e o Wendel na lateral esquerda. Aquele Escobar lá, joga nada, bota o Wendel, pô. Aceita a troca, o Wendel.
Aí a dupla de volantes, Pablo Maia e Alisson, olha que dupla. Em 2023 foi a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Aí põe o Neymar de camisa 10, aí de um lado bota lá, quem é que tá? O Robinho Júnior, do outro lá, quem é o atacante do Santos lá? O Lautaro Dias, e bota lá de centroavante lá o Gabigol. Olha esse time, Santos. Olha esse time. E eu só tô pedindo dois jogadores só. Só isso, 2 jogadores que nem vocês estão querendo mais. Então, ó, para mim, eu fecharia esse negócio, tá? Para mim, o São Paulo vai comer bola se não fechar esse negócio. Entendeu? Para mim... O time mundial mandou aqui. Eu acho que o Alex não gosta do Santos. Vem comigo, esse negócio seria bom, pai. Seria ótimo. Vem comigo. Enfim. Deixa eu ver aqui um superchat. E aí, a gente está indo para a reta final aqui da nossa live. O Rafael mandou: volante Luan vai ter mais oportunidades? Mandou 5. Vai ter mais oportunidades, sim, tá? Até uma informação de bastidor que temos é de que o Crespo pediu um volante camisa 5 naquele período em que ele mudou o esquema, né, para 4 defensores. E o Maciz, além de tudo, ele conseguiu dar um nó ali no Crespo, porque o Crespo queria de 5 a 6 reforços. O Maciz conseguiu reduzir para 1 ou 2. Maciz foi o senhor Miyagi nessa, rapaz, ele foi brabo. E aí ele falou pro Crespo: não vamos buscar os 5, aproveita o Luan, dá chance para ele, tem contrato até o final do ano, bora tentar recuperar esse jogador, é um cara que você gosta, e tem o Matheus Ferreira também da base. Então são esses 2 nomes que serão testados como 5 aí pelo técnico Hernan Crespo, e o Luan deve ter mais oportunidades. Eu não duvido, tá, de amanhã o Luan ser titular. Porque como o São Paulo, eu acredito que deve mudar o esquema para 2 defensores, muito porque é contra o Primavera, e o São Paulo deve propor o jogo em casa, eu acho que o Luan pode pintar aí nesse time aí, até para dar descanso para alguns jogadores que estão um pouquinho mais desgastados. No último jogo o Marcos Antônio descansou, então acho que ele pode ser titular nesse jogo. O Danielzinho ou o Bobadilha, acho que um deles também deve ganhar um descanso. E aí você pode botar o Luan para jogar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Enfim, mais ou menos por aí, beleza?